Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aulinha? Hoje nossa aula é com assunto novo. Não, eu acho que é um assunto que vocês ainda não viram. Então, prestem atenção, não percam nada para vocês entenderem o assunto de hoje, que ele é um pouquinho complicado, mas vocês vão tirar de letra. E no assunto de hoje, a gente precisa usar calculadora, tá bom? Se não tiver, não tem problema, mas se vocês tiverem, deixe a calculadorazinha aí de lado, que vai ajudar bastante. Bom, hoje o nosso assunto é sobre os números decimais. Mas antes de começar a falar desse assunto, a gente vai relembrar um pouquinho do assunto que a gente deu. Vejam só, a gente veio dando fração. Então, o assunto de hoje, a gente vai transformar fração em números decimais. E o que são números decimais? Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa que tem na etiqueta o preço, aí vem uma vírgula, não é? Então, quando os números vêm com alguma vírgula, são números decimais. Então, eu vou agora colocar o desenho aqui para vocês, para eu explicar melhor como é que a gente transforma uma fração em um número decimal. Bom, eu fiz aqui o desenho. Aqui a gente tem uma tirinha com 10 pedacinhos e um tá pintado. Então, como vocês podem ver, eu fiz a fração, que é 1/10, que a parte de baixo significa toda a quantidade e a parte de cima é só a pintada. Ok, até aqui vocês sabem. Mas aí vamos transformar em números decimais. Como é que a gente transforma? A gente vai ter que transformar naquele número com vírgulazinha. Então, para a gente transformar em números decimais, é isso aí que a gente precisa de calculadora. Às vezes as pessoas sabem de cabeça, ou então a gente vai fazer tanto que vocês vão acabar decorando. Mas aí a gente vai fazer assim. Para a gente transformar em números decimais, a gente precisa dividir. A gente vai dividir o quê? A gente vai dividir o número de cima pelo número de baixo. 1 dividido por 10. Poxa, tia, como é que a gente vai dividir 1 para 10? Aí é que eu disse, vocês vão precisar de uma calculadora, porque é um número que vai dar um pouquinho complicado de se dividir. Mas não é nada impossível. Se vocês não tiverem calculadora, a gente pode ir lá para a folhinha e dividir. Mas aí, se vocês verem na calculadora, 1 dividido por 10 vai ficar assim, ó. Deixa eu abrir aqui. 1 dividido por 10 vai ficar mais ou menos assim. Bom, vai ficar mais ou menos assim. Eu tirei a vírgula que tinha aqui porque eu preciso explicar para vocês como é que a gente sabe onde colocar a vírgula. Vejam só. Tem quantos zeros aqui? 1. Então, a gente vai contar uma casinha de trás para frente. 1, aí bota a vírgula. Se tivessem 2 zeros, vocês iam pular 2 casinhas. Ia ser 1, 2, e aí ia botar a vírgula. A quantidade de zeros que tiver embaixo é a quantidade de casinhas que deve se pular. Vou botar outro exemplo aqui. Se eu tivesse 4 partezinhas pintadas, ficaria como a minha fração? Ficaria 4 décimos. E aí, eu iria ter que fazer o quê? Dividir na calculadora. Vou ter que dividir o 4 dividido por 10. Vai lá na calculadora. 4 dividido por 10. E aí, vocês vão ver que vai dar assim, ó. E por que a vírgula deu aqui? Porque quantos zeros tem aqui? Um só. Então, eu só vou ter que pular uma casinha de trás para frente. Lembra? Sempre de trás para frente. Uma, botou a vírgula. Se por acaso fosse 100, a continha iria dar assim. Aí, tem quantos aqui? 0. Tem 2 zeros. Então, eu teria que pular 2 casinhas. 1, 2, botei a vírgula. Tá vendo? A quantidade de zeros é a quantidade de casinhas que a gente pula. Novamente, vou fazer o outro exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que aqui tem 100. 100 bloquinhos.
tá? E que eu pintei 2. Então, como seria essa fração? No total é 100, então 100 seria embaixo. Quantos são pintados? São 2, então 2 ficaria em cima. E se eu tivesse que transformar em número decimal, eu tinha que fazer o quê? 2 dividido por 100. Então, quanto é 2 dividido por 100? Bota lá na calculadora e vocês vão ver que vai dar assim, ó. 0,02. E aí, tia? E a vírgula? Não, nunca pode ficar sem vírgula, tá? Sempre tem que lembrar de botar a vírgula. Então, bora ver. Quantos zeros tem aqui? Tem 2. Então, quantas casinhas já deu onde vai ter que pular? 2. De trás pra frente. 1, 2, aí coloca o 0. Então, esse seria o nosso número decimal. Deu pra entender, gente? Não é nada de um bicho de 7 cabeças, não. É só questão de costume. E sempre tem uma calculadorazinha do lado. Bom, agora, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página, deixa eu só ver aqui, 212, tá? Vou abrir o meu aqui pra gente começar a nossa atividade de hoje. Peraí, tô abrindo, tá demorando pra achar. Achei, 212. Mas antes, bote na 211, não, 211. Essa aqui, ó, que eu vou ler um pouquinho sobre isso com vocês. Números decimais. Você sabia que o recorde mundial feminino de salto com vara ao ar livre foi conquistado em 2009 pela russa Helena Assibaeva? Ela teve a marca incrível de 5 metros e 6 centímetros. Aí tem dizendo aqui em cima. Helena Assibaeva, durante o salto com a vara, que lhe rendeu o recorde mundial em Zurique, na Suíça, em 2009. Olha aqui. Aí fez umas perguntinhas aqui. A altura que a atleta saltou é quantos centímetros maior do que 5 metros? São 5 metros e 6 centímetros, é 6 centímetros maior. E a informação da altura do salto está em metros e centímetros. Como você faria para representar essa altura apenas em metros? E aí? Vocês pensam como? Vamos responder virando a página. A gente vai, ó, procurar saber aqui. Uso dos números decimais. Além da situação apresentada nas páginas anteriores, observamos números em jornais, revistas, supermercados, feiras e etc. A foto a seguir, página 212, tá? Representa uma feira de produtos orgânicos. E são produtos orgânicos? São produtos que não usam agrotóxicos. São bem saudáveis. Que é um exemplo da situação em que os números são usados. Vocês estão vendo uma feirinha e estão vendo umas plaquinhas com os preços. Então, esses preços estão com vírgula, né? Então, são números decimais. Aí vem o primeiro quesito embaixo. O que está aparecendo aí de diferente nessa imagem? São os números, né? Além das frutas, das verduras, aqui tá? São os frutos. E o segundo, onde é que a gente encontra mais números com vírgula? A gente encontra onde? Encontra na medida de objetos, no peso, na medida de várias coisas, no peso, no preço, na placa de trânsito, tudo isso a gente encontra a vírgula nos números. Aí vocês vão passar, isso foi o primeiro e o segundo da página 212, tá? Aí vocês vão passar para o 213, esse aqui. A professora Eliana entregou para os alunos uma figura dividida em 10 partes iguais e pediu que eles pintassem como preferissem. Veja ao lado como Marilda pintou sua figura. Olha. Vocês estão vendo aí. Ela pintou só um pedacinho. Então, ficou como a fração? Deixa eu apagar aqui. A fração dela ficou 1/10. Por quê? A folha tinha 10 pedacinhos.
mas ela só pintou 1, então ficou assim, 1/10. Então, se a gente fosse representar em números decimais, seria como? 1 dividido por 10 é 0,1. Por que 0,1? Porque, ó, só tem um zero aqui, então pulou só uma casinha. Então, ó, 0,1. Aí, primeiro quesito. Geraldo, Marta e Clóvis também pintaram parte da figura que a professora Eliana entregou. Represente por meio de uma fração e um número decimal a parte de cada figura pintada. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no quadro. Eu fiz com desenho de Marilda, vocês vão fazer com desenho de Geraldo, de Marta e de Clóvis. Vamos aqui, vamos começar com o de Geraldo, vou explicar a vocês. Geraldo fez um papelzinho aqui, como vocês podem ver, o de verde. Tem 10 partezinhas, então, ó, 10 embaixo. E ele pintou só 2, então, ó, 2 em cima. Ficou 2/10. Vamos passar para o décimo, para a forma de números com vírgula. Como é que ficaria? 2 dividido por 10 na calculadora. Vocês vão ver que vai dar 0,2. Bem fácil, né? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros. Com Marta e com Clóvis, tá? Depois que vocês terminarem, vocês vão para o segundo quesito. Escreva a fração e o número decimal que representa a parte pintada de verde de cada uma das figuras. Depois, escreva como se lê cada um desses números. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aí nesse primeiro quesito. Deixa eu apagar. Nessa primeira figura aqui, bora ver quantas partezinhas tem? Tem 10 partezinhas. Então, a gente já sabe que tem 10. E quantas estão pintadas de verde aqui na primeira? 7 pintadas de verde. Então, para a gente transformar em décimos, vai fazer o quê? 7 dividido por 10, que vai dar 0,7. Lembra de usar a calculadora. E aí, vocês vão ter que escrever como é que se lê essa fração aqui embaixo. 7 décimos. Somente isso que vocês vão ter que fazer. Então, eu já expliquei para vocês, essa é a resposta da primeira figura, da figura da letra A. Vocês vão fazer sozinhos da letra B, eu vou fazer sozinhos da letra C. Tá bem fácil, tá certo? Depois, gente, vocês vão para a página 214. Terceiro quesito. Getúlio desenhou um círculo e ele dividiu em 10 partes. Vamos fazer o que Getúlio fez? Getúlio desenhou um círculo e dividiu em 10 partes. 8, 9, 10 partes, vamos dizer aqui. E depois ele pintou 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tá pedindo, letra A, escreva o número decimal que representa a parte pintada de vermelho no círculo. Como é que a gente faria isso? Primeiro a gente tem que fazer a fração. Qual seria a fração aqui? A parte pintada é 6, o total é 10. Então, a gente teria que dividir 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 é 0,6. Bem simples. Então, letra A é 0,6. Depois, vamos para a letra B. Getúlio pintou mais ou menos do que a metade do círculo. E aí? Ele pintou mais ou menos da metade. E aí? Aí vocês vão escrever se mais ou menos da metade do círculo. E depois, na letra C, se Getúlio tivesse pintado a metade do círculo, qual o número decimal iria representar a parte pintada? Bom, se ele tivesse pintado metade, ele teria pintado só 5. Então, ao invés de 6 aqui, seria 5, seria 0,5. Então, 0,5 é a resposta da letra C, da página 214, terceiro quesito.
Depois, no quarto quesito aqui, ó, estão vendo? A professora Rafaela desenhou no quadro um esquema para mostrar aos alunos como se escreve 1 inteiro e 7 décimos. Ela fez assim, ó. Ela desenhou 2 círculos. E eles estavam todos partidinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Então, aqui ela quis dizer que esse aqui tá tudo pintado. Um círculo tá pintado inteiro. E aqui só 7 partes tá pintada. Então, isso significa que é 1 inteiro e 7 décimos. Que significa 1,7. Ela fez isso no quadro. Aí vocês vão fazer com as figuras de baixo. Como é que vocês vão fazer? Deixa eu apagar aqui. Na parte de baixo, se vocês verem aqui, tem 2 figuras na letra A. Uma tá inteira e a outra tá pintada só 9 partes. Então, como seria assim? 1 inteiro, 9 décimos. Seria a mesma coisa aqui, ó. 1,9. 1 inteiro, 9 décimos. A mesma coisa, ó, na letra B. Tem 3 partes inteiras e uma pintada só com 3 partezinhas. Então, é 3 inteiros e 3 décimos. Deu pra entender, gente? A segunda ficaria 3 inteiros, porque 3 partes, 3 tirinhas estão pintadas inteiras. E a última só tem 3 pedacinhos pintados. Então, é 3 inteiros e 3 décimos. Então, essa seria a resposta da letra A e essa a da letra B. E encerramos a nossa aula de hoje. Hoje foi pouca atividade, porque eu quero, como é um assunto novo, não quero que vocês acabem confundindo as coisas. Então, a gente fez um pouca atividade hoje. Mas não se acostumem, viu? Próxima aula a gente vai fazer bastante atividade. E estamos encerrando nossa aula de hoje. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula de matemática.